Lucas capítulo 23, o versículo 43. Jesus vai dizer assim: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Gente, Jesus aqui dá uma palavra afirmando, no momento, a um homem do destino dele. E nós conhecemos aqui esse texto, que se encontra dentro de um contexto. Por isso que é bom você, quando lê o texto, conhecer o contexto, o que está falando, para você não pegar um texto isolado e falar coisas que não tem nada a ver com o contexto. Tem muita gente pegando o texto isolado e criando o seu pretexto, formando uma doutrina, fazendo uma pregação de fábula, porque não é prudente para estudar, analisar a palavra, para pregar a palavra pela palavra. Então, dentro desse texto que eu li aqui, Lucas 23, 43, Jesus vai dizer assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso, nós sabemos que é o local onde as almas dos que creem em Jesus estão descansando em repouso, até o dia que Jesus vier buscar a igreja para que recebam a ressurreição do corpo. Amém? Vamos entrar aí agora, não. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, eu estou falando do amor de Deus, a extremidade do amor de Deus. Olha o que Jesus vai dizer a esse homem. Quando a gente vai analisar esse contexto, estamos vendo aqui um ladrão. A palavra diz que ele era um malfeitor. Malfeitor é pessoas que fazem o mal, não é? A palavra de Deus, nesse contexto, a gente foi examinar, vai ver que quando crucificaram Jesus, Jesus também foi crucificado e colocado ao lado dele, à direita e à esquerda, dois ladrões malfeitores, que foram dignos daquela morte porque era tido como morte de maldição. A morte de crucificação naquele período, não é, era como uma pena de morte pior, como hoje tem, né, a cadeira elétrica e outras coisas. Era a crucificação. Jesus, ele foi tido como um malfeitor. Por isso que ele foi crucificado daquela forma, morto naquela forma, né, que era a forma que as pessoas que eram tidos como malfeitores, malditos, né, que praticavam grande maldade com o povo, era crucificado. E foi crucificado ao lado dele, um ladrão à direita e outro à esquerda. O texto vai dizer, em outros evangelhos, que todos dois blasfemavam de Jesus, que todos dois zombavam de Jesus. Mas Lucas, quando escreve, que ele teve mais prudência nos detalhes, Lucas vai dizer que era um só que blasfemava. O outro repreendeu, o outro questionou, o outro advertiu o ladrão que estava blasfemando de Jesus. E o texto vai deixar bem claro que esse que advertiu, questionou e repreendeu o outro ladrão era o que estava à direita. E a gente sabe que nas Escrituras a direita fala do local de honra, que nós estamos diante de Deus. É a direita. A esquerda fala do local de desonra, os que vão sofrer o juízo e a condenação. Deu para entender? Então, é muito importante os detalhes. O ladrão da direita, ele adverte o outro da esquerda, dizendo assim: rapaz, tu não temes a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos. Nós estamos aqui porque estamos recebendo do nosso feito, a consequência das nossas atitudes. Mas esse homem aí não. Esse homem aí é o justo. Rapaz, o ladrão da direita, ele contemplou isso. Ele contemplou. Nesse momento que ele repreende o da esquerda, que zombava, que escarnecia, que não se importava com o que ele ouviu de Jesus, porque eles foram crucificados, mas eles ouviram de Jesus. Deu para entender? Tanto é que o ladrão da esquerda chegou para Jesus e disse assim: salva-te a ti, a nós mesmos. Deu para entender? Ele buscou a salvação dentro de um deboche. Ele não se preocupou com a vida espiritual dele. No último momento que ele tinha ali para tomar uma atitude, ele aproveitou para zombar, desprezar e não reconheceu o seu erro. Ele escarneceu de Jesus. E o da direita ali, naquela hora, ele tomou uma atitude. E é aí onde entra
o amor de Deus. É aí onde o homem é agraciado pelo amor de Deus. O ladrão da direita, ele vai dizer, este homem é um justo. Nós estamos aqui porque merecemos. O que é que aconteceu aí? O ladrão da direita se arrependeu. O ladrão da direita reconheceu a sua miséria. O ladrão da direita reconheceu a consequência do que ele estava recebendo pelos seus feitos. Ele teve um ato de arrependimento naquela hora. E o mais importante que o levou a ser alcançado pelo amor de Deus, sabe o que foi? Foi a atitude que ele disse de Jesus. Foi o reconhecimento dele de Jesus. Ele reconheceu Jesus como santo, puro e inocente. Ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Porque quando ele diz Senhor, ele está reconhecendo que Jesus é Senhor. Ele reconheceu. O Espírito de Deus trabalhou nos dois, mas só um se arrependeu. Porque o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que trabalha no homem o conhecimento de Cristo através da palavra. Só que o Espírito Santo de Deus, ele convence, mas não converte. Quem tem que se converter é o homem pecador depois de convencido. Só que, no momento, o outro endureceu o coração, continuou na sua dureza, continuou na sua arrogância, não olhou para a sua miséria, debochou e desprezou o amor de Deus, desprezou a oportunidade, não reconheceu Jesus, antes zombou dele, como se ele fosse merecedor de ser salvo. Olha o que ele diz, salva-te a ti e a nós. Olha a arrogância, olha a arrogância desse homem. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus se referiu ao da direita, porque Deus não tem conversa com os da esquerda, que não reconhece o seu pecado. Quem não reconhece o seu pecado, a sua miséria, e não confessa Jesus, continua à esquerda, sofrendo a punição de Deus para a eternidade. Isso é muito sério, irmão. Está pensando que Deus vai se comover com nenhuma obra social de ninguém? Com vida religiosa de ninguém? Com feitos do bem de ninguém? Se não reconhecer Jesus, se não se arrepender, continua em juízo, na ira de Deus, indo para a condenação. Porque Deus vai agraciar o amor dele na vida daquele que crê em Jesus, na vida daquele que se arrepende. Foi o que aconteceu aqui com o ladrão da direita. Jesus vai dizer para ele, quando ele se refere a Jesus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o senhorio de Cristo e clamando a Jesus salvação pela sua alma, ele reconheceu que Jesus poderia salvá-lo. Quando ele diz, lembra-te de mim, Senhor, quando entrarem no teu reino, aquele homem clamou a salvação de Cristo, e Cristo disse a ele, hoje mesmo, não é amanhã, não é depois, não é daqui a 10 anos, é hoje, a partir do momento que você sair deste corpo com a morte, sua alma vai estar indo para o descanso, para o paraíso, porque você creu, reconheceu, converteu-se e olhou Jesus como teu Salvador. Aleluias, glória a Deus. É aí o amor de Deus, irmãos. Para aqueles que creem em Jesus. Não é para aqueles que buscam fazer obra do bem para impressionar a Deus. Olha o que Jesus vai dizer em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus foi para essa finalidade, foi para salvar, não foi para conformar e nem foi para perdoar o pecado do homem se ele não se arrepender. O amor de Deus não passa a mão em cima do pecado do homem. O amor de Deus convida o homem para vir a Cristo, porque através de Cristo o pecado do homem é purificado, é santificado, é pago, é remido, e o homem é aceito por Deus através de Cristo, que cumpriu a obra expiatória na cruz do Calvário para fazer do homem justificado, para justificar o homem, para quitar a dívida do homem, para fazer com que o homem possa ser recebido por Deus. É através de Cristo. Sem Cristo, todos continuam na ira, no juízo, diante de uma situação de condenação eterna para com Deus. O amor de Deus foi manifestado ao mundo, é para todos. Mas nem todos vão querer. Estava lá 2 homens. Um reconheceu, se converteu, aceitou. O outro foi
zombador, blasfêmio, não reconheceu o seu erro, debochou e viveu na sua soberba, achando que era obrigado Deus salvá-lo. O homem merece de Deus não é o amor de Deus. O homem merece de Deus não é o bem de Deus. O homem merece de Deus é o inferno. Todos nós somos merecedores do inferno e pelo qual já estão condenados, viu? Tá pensando que ninguém vai se livrar, é? Tá pensando que por meio da caridade, tá pensando que por meio da religião, tá pensando que por meio do teu entendimento, da tua forma de pensar, de agir, do teu achismo, tá pensando que isso vai te livrar, é? Creia na palavra não, meu irmão. Se converta a Jesus não. Para você ver o seu futuro quando deste mundo você partir. Você está brincando agora, mas vai chegar a hora que você vai cair na realidade. Mas é melhor você crer antes que você parta deste mundo. Porque a realidade é essa. Sem Jesus, todos vão sofrer a ira de Deus. A palavra diz isso. Se você não crê, se você não acredita, se você não está sendo prudente a dar ouvido, amém, pague para ver. O fim vem, aonde todos que hoje estão rindo, que não crê na palavra, que estão rindo, que estão debochando, vai chorar amargamente. Cuidado, irmão. O amor de Deus é imenso por nós. Não é pelo mérito, é por Cristo. O homem tem que estar em Cristo para ser aceito por Deus, para receber o perdão de Deus, para ser justificado por Deus, para estar diante de Deus, para a vida eterna. É em Cristo. Você vê, esse homem que foi crucificado à direita de Jesus, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é que pode um homem ter a salvação dentro de um momento que ele creu? Se ele viveu a vida dele inteira praticando o mal. Se ele viveu a vida dele vivendo dentro de um caminho onde trazia o mal para os outros. Porque ele era um malfeitor. E o malfeitor é quem faz o mal. Esse homem viveu a vida dele inteira sem compromisso com Deus. Mas dentro de um momento, quando ele crê, se arrepende, se converte e confessa Jesus, ele encontra a salvação. Olha para aí o amor extremo de Deus. Deus não se importa, Deus não quer saber com o que você fez ou deixa de fazer. Deus, ele quer que você vá a Cristo, reconheça seu pecado, se converta e busque o socorro do Senhor, porque ele tem prazer em te salvar. Mas o salvamento dele para você é através de Cristo, não é dentro de uma igreja. Não é através de obra social, não é através de bondade, caridade, de se enturmar na turma do bem. É através de Cristo. Se converta a Cristo, renda-se a Cristo, confie em Cristo e passe a viver uma vida em Deus, confiando firme que em Cristo você está em Deus. Através de Jesus, irmão. O amor de Deus para o homem é em Cristo. Você pode ser o maior assassino do Brasil. Você pode ser o maior estuprador. Você pode ter vivido a sua vida inteira na idolatria, na feitiçaria, na mentira, em toda prática maldita que Deus aborrece. Mas se você se converter, se arrepender e em Cristo você buscar o perdão de Deus, Deus te recebe como um filho e te dá a promessa da herança eterna, que é a vida com Ele lá nos céus. É preciso a humanidade ouvir isso. É preciso a humanidade entender isso, para entender o amor de Deus tão imenso, não pelo meu mérito, não pela minha virtude, não pelo meu esforço, não pela minha vida justa aos meus olhos, por Jesus. Por isso que nós devemos glorificar a Deus através de Cristo, o sacrifício vicário, substituto, na cruz do Calvário, aonde Jesus tomou o lugar do homem, aonde Jesus levou o castigo que nos traz a paz, a maldição que era contra nós, o juízo que era em nossas vidas, a ira de Deus que era em nossas vidas, foi extinta, abolida, absolvida por causa de Jesus em nossas vidas. Nele eu estou em Deus, por Ele eu sou aceito por Deus, por minha fé nele eu sou herdeiro da promessa de Deus. Aleluias. Jesus, irmão, Jesus. Você precisa estar sendo ensinado nisso. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês, que nessa noite, através desse momento, dessa live, que você está sendo edificado e abençoado com esta instrução, que o Espírito de Deus possa estar abrindo o teu entendimento, alegrando tua alma em saber deste tão grande amor de Deus em Cristo Jesus
por nós. E se você ainda não tem essa certeza, se converta a Jesus Cristo, receba Ele como teu Senhor e Salvador, arrependa-se da sua vida contrária à vontade de Deus e seja recebido por Deus, para com Ele estar na promessa que Ele nos faz da vida eterna. Esta é a promessa que Deus nos faz, a vida eterna. Está lá na segunda carta de João, capítulo 2, versículo 25. A promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Você sabe o que significa vida eterna? Nós estamos hoje aqui numa vida que é temporal, efêmera, passageira. Tudo aqui findará, até as coisas que nós vemos, céu e terra, tudo vai findar. Nós estamos numa vida temporal. Nada aqui é eterno. Mas a promessa de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo é a vida eterna. A vida eterna fala da eternidade com Ele lá nos céus. A vida que Deus nos faz, a promessa, é uma vida de gozo, de paz, de alegria, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem envelhecimento, nem mal algum. Em Cristo nós somos recebedores dessa promessa para desfrutar dela quando daqui partir. Mas também é preciso você ouvir e ser ensinado que do jeito que existe a promessa de Deus para a vida eterna, também Deus adverte o homem da morte eterna, que é a condenação eterna, para todos aqueles que não creram em Jesus para se salvarem, que não aproveitaram o tempo que Deus deu para receber o amor dele para se salvarem. Todos aqueles que partem deste mundo sem Jesus vão para a morte eterna, que é o local de vergonha e desprezo eterno, onde não haverá gozo, nem paz, nem alegria, onde haverá tormento eterno. Foi Jesus quem disse isso, Mateus 25:46, que esses vão ser atormentados eternamente. Isso é terrível, isso é horrível. Não é isso que Deus quer para você. O que Deus quer é que você se arrependa e que receba dele o seu perdão em Jesus para que viva. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E para o pecador se arrepender, é preciso ele ouvir a mensagem do amor de Deus, para ele se arrepender da vida maldita que ele está contrariando a esse Deus tão maravilhoso, vivendo fora da direção desse Deus. Quando ele ouve a mensagem do amor de Deus, a pregação do Evangelho, ele é constrangido, trabalhado no seu entendimento pelo Espírito Santo, que vai convencer você, está convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. É você que tem que se arrepender enquanto é tempo, para que entre pela porta que encontrarás a salvação, que é Jesus, enquanto essa porta está aberta. Um dia esta porta vai fechar. Será o tempo que muitos vão procurar entrar e não poderão mais. Jesus falou isso lá em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Porém, que o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, te abençoe nesta noite com o entendimento desta palavra que você recebeu agora, para você compreender a verdade e nela crer para ser liberto. Em nome de Jesus, amém.